Olá, pessoas! Bora lá para mais um pedaço? Então, eu separei essa parte específica aí porque acidente ósseo acaba sendo uma coisa difícil de vocês compreenderem. O que vocês têm que colocar na cabeça de vocês a priori? Acidente ósseo não é uma fratura, não é um quebrar o braço, quebrar a perna, tá? Acidente ósseo é uma coisa um pouquinho diferente, como a gente vai ver, certo? Então, assim, vocês viram que os ossos, eles têm vários formatos. Ele pode ser longo, ele pode ser curtinho, ele pode ter várias pontas, ser totalmente irregular, ser plano, uma chapinha, certo? Então, ele tem vários formatos. Além desses vários formatos, na sua superfície, ela é marcada por inúmeras saliências, sulcos, edentações, projeções, orifícios, certo? E estes aspectos diferentes na superfície dos ossos são chamados de acidentes ósseos ou ponto de referência óssea, e não uma fratura. Tá? Então, essas alterações na superfície do ósseo, que tem uma função muito importante e específica, são esses acidentes ósseos. Tá? E esses aspectos estruturais, certo? Na maioria das vezes, eles não existem no nascimento. Eles são formados, desenvolvidos em resposta a determinadas forças que são executadas pelo corpo, pelo adulto, tá? E o que são, o que podem ser esses acidentes ósseos? Eles podem ser saliências, cristas ou áreas, rugosas, que indicam locais em que tecidos moles, como os tendões de músculos e ligamentos, se fixam ao osso, tá? Qual que é a diferença de tendão e ligamento? Tendão são as extremidades de um músculo, que vão fixar músculo ao tecido ósseo. Ligamento são tecidos que estão ligando um osso ao outro, tá? Esses acidentes também podem ser sulcos ou orifícios, que indicam localização na quais nervos e vasos sanguíneos atravessam estes ossos, tá? Já que eles são estruturas fixas, rígidas, eles precisam desses espaços pré-formados para poderem atravessar e inervar e irrigar todo o tecido. Também podem ser faces lisas. O que são essas faces lisas? São áreas de movimentação entre os ossos, tá? Elas podem ser uma depressão em uma face lisa que acomoda uma projeção de uma face lisa de outro osso, encaixando a depressão com uma projeção, formando uma articulação que se movimenta, tá? Que possibilita esse movimento entre eles, tá? Formando essas faces articulares, de um modo que o osso consiga encaixar, tá? A gente tem alguns outros tipos de acidentes ósseos que são formados pela tensão exercida na superfície, certo? Na qual o tendão ou o ligamento está grudado ali naquela membraninha do periósteo, certo? Ou uma aponeurose, uma fáscia, que é um tecido de conjuntivo de revestimento muscular e fixação. Então, eles estão fixando-se ali no periósteo, e esse local, esse ponto onde ele está fixado, acaba formando um ponto de tensão. E nesse local é depositado mais cálcio e forma-se uma área mais elevada ou uma área rugosa, tá? Então, esses aí são pontos de fixação de estruturas. Sabendo disso, os acidentes ósseos ou podem ser depressões e aberturas, ou podem ser processos, ou eles vão para projeção, projetar sobre o osso, ou eles vão abaixar o osso, certo? Essas depressões ou aberturas, elas formam articulações ou elas permitem a passagem de vasos e nervos, enquanto esses processos são projeções ou excrescências que ajudam a formar articulações ou atuam como ponto de fixação para tecido conjuntivo, como ligamento e tendão, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela que está no livro, que ele traz quais são os tipos dessas depressões ou dessas projeções. Então, quanto às depressões e orifícios, nós temos as fissuras, forames, fossas, sulcos e meatos. Fissura é uma fenda,
estreita entre parte de ossos adjacentes, certo? Para passagem de nervo e vaso. Todos eles a gente trazem exemplos aqui. Nesses exemplos eu vou falar a priori que os acidentes ósseos nós vamos ver mais para frente, quando isso acabar, essa pandemia, certo? No bloco de prática de anatomia. Então, todos os principais acidentes ósseos dos tecidos, eles vão ser passados na prática. Mas eu tô falando aqui que é para que vocês já se familiarizem, já deem uma olhada, já leiam, para que na hora que vocês chegarem lá, eu sei que vai passar um tempo, vocês vão falar que esquecem, certo? Mas que vocês possam ter algo em mente já, tá? Então, deem uma olhadinha aqui nos exemplos que tem no livro. Tem vários outros além desses. Forame é um orifício, certo? Uma abertura, um buraquinho no osso que também vai passar vasos sanguíneos e nervos ou ligamentos. Fossa é uma depressão rasa, certo? Bem rasa. Sulco parece um trajetinho assim de um rio, de um buraquinho que passava um rio lá no osso, certo? Meato é um buraco tubular, certo? Que é rodeado todo por tecido ósseo, encontrado, por exemplo, aqui no meato acústico interno e externo, no buraco do ouvido. Tá? Então, aqui nós temos, então as depressões podem ser articulares ou não articulares. Como articulares, cavidades acetábulo e fóvea, e não articulares, fossas, sulcos, forames, meatos, seios, fissuras e canais. Seios são espaços dentro do osso, tá? Que não foi falado ali. E acetábulo é uma abertura circular, que também não foi falado no slide anterior. Aqui a gente tem um exemplo de um húmero, que tem um buraquinho aqui, uma depressão, chamada de fossa do olecrano, onde vai encaixar uma pontinha de um osso da una que se chama olecrano, tá? E aqui a gente tem a escápula, e a gente tem aqui, esse espaço aqui, que é uma cavidade, um espaço circular, certo? Onde vai encaixar a cabeça do húmero, formando a articulação do ombro. Muito bem. E aí a gente tem os acidentes ósseos, que são os processos, as projeções no osso. Elas podem ser do tipo que também formam articulações, ou podem ser pontos de fixação de tecido conjuntivo, de ligamento e tendão, tá? Como processos que formam articulação, podem ser côndilo, fóveas ou cabeça. Côndilo são protuberâncias arredondadas, certo? Com uma extremidade lisa, e elas formam extremidades articulares, tá? Nós temos no fêmur e na tíbia, por exemplo, formando a articulação do joelho. Fóveas são faces articulares que podem ser côncavas ou convexas e elas são planas e lisas que permitem o deslizamento deste osso. Então, cabeças são projeções arredondadas, certo? Assentadas, apoiadas em um colo que é uma parte mais estreita. No próximo slide tem uma imagem disso. E os que são pontos de fixação podem ser do tipo crista, epicôndilo, linha, processos, espinhoso, trocânter, tubérculo e tuberosidade. As cristas são projeções contínuas, parecendo uma cordilheira assim. Tá? O epicôndilo é uma projeção enrugada acima de um côndilo, certo? Um côndilo é uma protuberância arredondada, então tem uma protuberânciazinha em cima do côndilo. Tá? Uma linha seria uma margem um pouquinho mais elevada ou a margem de osso, bem fina. Um processo espinhoso é uma projeção pontuda de osso, como aqui na coluna vertebral, tá? O trocânter é uma projeção de osso um pouco maior. O tubérculo é uma projeção arredondada. E a tuberosidade é uma projeção em que a superfície é toda rugosa, certo? Então, aqui, a gente tem um exemplo de uma cabeça de fêmur, que é uma projeção arredondada sobre o colo, que é um estreitamento, tá? Que é um tipo de processo articular. Então, temos cabeça, côndilo e faceta, tá? Faceta também é uma proeminência óssea. E os não articulares, os processos tubérculos, trocânter, de espinha, eminência, lâminas, cristas
Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma vértebra que a gente pode ver os processos, 2 processos transversos laterais e um processo posterior aqui, que é uma pontinha bem grande, que é o processo espinhoso, tá? Estes aqui não são articulares, servem para fixação de músculos, de tendões. Aqui eu tô trazendo, gente, mais para que vocês consigam entender o que é o osso, o que é o acidente ósseo, porque isso aqui eu vou passar, como eu disse, lá na parte do bloco prático, tá? Que vocês possam ver, pegar, perguntar e assim por diante. Então, a gente tem as partes macro, que são os ossos, né? Esse aqui é um osso, que é o osso frontal, aqui o osso parietal, aqui o osso nasal, aqui a maxila, aqui o zigomático, aqui a mandíbula. Aí a gente tem algumas partes nesses ossos específicas que são consideradas esses acidentes ósseos. Por exemplo, olha aqui um buraquinho aqui, ó, no fundo do olho. Então, isso daqui é a fissura orbital, fissura orbital superior, certo? Então, aqui vai passar estruturas oculares. Olha aqui, o canal óptico, que é um buraquinho menor aqui, tá? Passando inervação. Olha aqui uma lâmina de osso, que é a lâmina perpendicular do etimoide. Aqui, ó, passem o dedo aqui em cima do dente de vocês vão sentir algumas projeções ósseas. São chamados de processos alveolares. Aqui na maxila, aqui na mandíbula, tá? Então, olha esse buraquinho aqui, ó, bem no queixo. Esse buraquinho é chamado de forame mentual. Então, existem vários acidentes, não se assustem que vocês vão ver todos, não vai dar tempo de assimilar tudo isso, mas é para que vocês consigam já entender o que é um acidente ósseo, tá? Ó, outro exemplo, na coluna vertebral, tá? Então, essas pontas ósseas projetadas atrás são denominadas de processo espinhoso, enquanto essas pontas laterais aqui, ó, são denominadas de processo transverso. Essas estruturas lisas aqui, ó, são denominadas faces articulares do processo articular superior. Essas faces articulares, elas se articulam, certo? Com as outras, aqui, ó, face articular, com a vértebra superior, tá? Enquanto eu tenho aqui outras faces articulares que vão se articular, vão se encaixar com as costelas. Então, essas estruturas todas aqui, esses pedacinhos dentro de um osso maior, são denominados acidentes ósseos. Olha outro osso. Então, aqui eu tenho aqui uma depressãozinha arredondada, chamada de cavidade glenoide, onde vai se encaixar uma projeção óssea arredondada, que é a cabeça do húmero. Ó, uma ponta de osso maior aqui, ó, certo? Essa ponta de osso, que exatamente está bem aqui, esse é o processo coracoide. Foi mal, gente, tá? Olha o acrômio, que é outra ponta de osso que vocês sentem também um pouquinho mais na lateral, tá? O beijinho no ombro. Olha essa linha na escápula, chamada de margem medial, e a outra de margem lateral. Então, são todas estruturas denominadas acidentes ósseos, ok? Olha a escápula, ela tem esse formato aqui, então ele é um pouco, uma depressãozinha sutil, chamada de fossa subescapular, tá? Tudo para fixação de alguma coisa, tecido muscular, ligamento, tendão, tá? Então, isso aí, gente, é acidente ósseo, não é fratura. Muito bem? Deu para entender? Tá? Então, deem uma olhada lá no livro, lá traz outros acidentes ósseos. Vou falar alguns outros aqui também, lá na parte esqueletoaxial e de apendicular, tá? Mas todos os que eu quero passar, eu vou passar na prática. Então, eu vou passar agora alguns, tanto esse que eu falei, quanto alguns lá no esqueletoaxial e apendicular, mas não serão todos os que vocês vão ver na prática. É mais para que vocês se familiarizem já um pouco com essa questão dos acidentes ósseos. Beleza? Beijo, queijo. Até a próxima.